Eu vim falar sobre vestindo a camiseta da comunidade, ou a camisa, e eu trouxe algumas das minhas camisas aqui. A maior parte delas, em algum momento da apresentação, vai aparecer, e eu vou mostrar qual é a camisa para vocês, beleza? Tá. E quem sou eu? Eu sou essa pessoa aqui. Meu nome é Felipe, eu sou desenvolvedor, faz mais ou menos uns 5, 6 anos. Eu trabalho numa empresa de tecnologia ali no Tecnopuc. Eu estou morando aqui em Porto Alegre tem uns 2 anos e meio agora. E tem duas coisas que eu gosto muito de fazer, que eu descobri na vida. Uma delas é ajudar pessoas, e a outra é conhecer pessoas incríveis. E provavelmente tudo que eu mostrar aqui vai ser uma manifestação disso. Tá, beleza. Eu sempre gostei bastante de comunidade e eu acho que é um lugar incrível para você conhecer pessoas, aprender, se desenvolver e continuar evoluindo. E no início do ano, a gente teve a ideia de organizar pelo segundo ano, o Jungle Girls aqui em Porto Alegre. Foi ali no Tecnopuc, e aí eu encontrei um print no Facebook da nossa primeira apresentação não, da nossa primeira reunião de organização. E essa reunião foi em 1 de fevereiro desse ano, e eu fiquei, na real, impressionado quando descobri que o evento foi no dia 17, 18 de março, e a gente só teve 35 dias. E, normalmente, é o que dá bastante trabalho. Dá todo tipo de treta que você pode imaginar na hora que você está organizando. Pessoas somem, você não sabe como é que vão organizar as coisas, comida falta. Mas todo mundo, no final, vê as fotos lá bonitinho e acho que foi uma maravilha. Depois eu posso contar algumas histórias sobre isso. E aí a gente organizou seria a terceira edição. No ano passado tiveram 2 edições de Jungle Girls em Porto Alegre. Acho que um ponto importante é explicar o que é o Jungle Girls. Jungle é um framework web, tipo Rails, só que é focado na linguagem Python, que é uma linguagem que eu gosto muito, por sinal. E a ideia do Jungle Girls é ser um evento de empoderamento feminino. Só que eu me sentia super desconfortável de ser um homem que me importa muito com isso e tá organizando isso tudo. Obviamente, é impossível fazer algo desse tamanho sozinho. Tiveram várias pessoas que me ajudaram. E um ponto que eu percebi é que eu precisava de influência de mulheres em todos os pontos que eu fosse precisar tomar uma decisão. Seja na hora de fazer a camiseta, organizar a recepção das participantes, ver como é que a gente separar os grupos, quem ia vir, quem não ia vir. Então, a maneira que eu encontrei de fazer isso foi me apoiando em mulheres que poderiam me ajudar a organizar esse evento. Ele aconteceu no dia 17 e 18 de março, e provavelmente foi o maior Jungle Girls que a América Latina já viu. E eu fiquei muito feliz que depois trouxe vários outros frutos que a gente vai falar um pouco mais na frente. E aí, por volta de maio, eu continuei nessa ideia de tentar entender qual era o meu papel como homem em eventos de mulheres, eventos de tecnologia que apoia a inclusão e aumentar a diversidade em relação ao gênero dentro da nossa comunidade. E eu fui para Floripa, junto com essa menina aqui no meio, que é a Ju, falar sobre por que o feminismo é um movimento que os homens também devem se importar. No Brasil, a gente tem um número muito grande de pessoas que estão na cadeia, e a maior parte delas é homem, e homens costumam ter todo um estereótipo de que não podem chorar, que não podem ser fracos. E isso tem muita relação com tanto esse número de pessoas que a gente está na cadeia do sexo masculino e de pessoas que cometem suicídio. A maior parte delas são homens também. Então, é mais um ponto importante da gente entender de por que os homens também devem se importar com o feminismo. E foi sobre isso que eu e a Ju fomos falar lá.
Mais uma vez, no início eu tinha pensado em fazer essa palestra sozinho, mas conversando com outras mulheres, eu recebi um conselho de chamar uma outra mulher para ter uma visão sobre isso. Uma das coisas, por exemplo, que a gente mostra nessa palestra é de que o quão o preconceito é forte dentro dos eventos de tecnologia. E tem um tweet de uma mulher que fala, tipo, ela tinha acabado de fazer uma palestra e ela tinha demonstrações sobre o que ela estava fazendo. E logo que termina a palestra, vem um homem e pergunta quem foi que programou as demonstrações que ela fez ali. E ela tinha programado, obviamente. Então, esse tipo de pergunta, que parece algo super inofensivo, é algo devastador se isso se acontece com tanta frequência. Então, eu aprendi sobre como ser um homem e ser um aliado no feminismo, que foi uma lição super importante que eu aprendi esse ano através de ir a eventos. Eu, obviamente, estou esquecendo de mostrar as camisetas, né? Então, vamos lá. Essa aqui é a camisa do CDC. Eu tenho duas, tiveram 3 esse ano, em Floripa, São Paulo e Porto Alegre. Eu fui nos 3 e foi muito massa. Então, essa aqui é a camisa do TDC de Floripa. E essa aqui é a camisa do Young Girls de Porto Alegre. Eu vou voltar aqui. E essa é a camisa que eu fui apresentar, enquanto a Ju estava com a camisa do Rails Girls que rolou no início do ano passado. No início do ano passado, não. Em outubro, eu acho. Beleza. Logo depois que terminou o TDC de Floripa, eu fui fazer uma palestra no TDC não, na Python Sudeste, que aconteceu lá no Rio esse ano, e eu conheci essas 2 pessoas aí. Eu não entendia muito bem quem eles eram, mas eu via todo mundo nos corredores falando sobre eles. Aquela menina ali, aquela mulher, é a Jéssica Temporal, e aquele homem ali no meio é o Eduardo Cuducos. Os 2 fazem parte do time do Serenata de Amor. E não é chocolate, por favor. Quem aqui conhece Serenata de Amor? Massa, muito bom. O Serenata de Amor, eu vou explicar mesmo assim, porque tem pessoas que não conhecem e eu não quero deixar essas pessoas de fora. O Serenata de Amor é um projeto que utiliza programação, ciência de dados, para fiscalizar os gastos dos deputados com o dinheiro público. Então, por exemplo, se um deputado vai a um restaurante e ele paga para ele um convidado, tem um texto que diz que ele não pode fazer isso. Ele só pode gastar o dinheiro do governo para esse tipo de coisa com ele. Então, se ele leva um acompanhante, uma pessoa com ele, essa pessoa tem que pagar sua própria comida ou de alguma maneira assim. Então, essa é a ideia do Serenata de Amor, fiscalizar os gastos dos deputados. E se vocês verem o site, por exemplo, acho que é serenatadeamor.org, mas vocês podem dar uma procurada sobre o Serenata de Amor, que é um projeto muito massa. E na Python Sudeste teve um espaço onde a gente ia ajudar com projetos open source. E aí eu vi essa frase aí da Jéssica Temporal, tipo, Docker é lindo, só que quando funciona. E eu fiquei, nossa, mas eu já tinha usado o Docker em alguns projetos e é muito massa, facilita muito. E aí, naquele dia, eu não consegui contribuir com o Serenata de Amor, era um sprint da Python Sudeste. E eu fiquei, cara, mas não pode ser tão difícil assim. Daí eu fui para casa e naquela semana eu abri meu primeiro pull request para o Serenata de Amor. Era um pull request para o Jarbas, que é um cara que deixa disponível na internet os gastos dos deputados e o que é suspeito, o que não é. E eu fui lá e abri aquele pull request para fazer com que você conseguisse desenvolver utilizando o Docker. E, no final, o pull request foi muito bem aceito e a gente foi para frente. Só que isso quebrou uma barreira que eu tinha, que era muito grande, que era, eu achava que contribuir com projetos open source era um negócio super difícil e que eu não tinha capacidade. E eu acho que eu vejo muitas pessoas com esse mesmo mindset. E eu fui lá, tentei fazer alguma coisa, eu tive bastante dificuldade no início. Eu tive a ajuda do pessoal do Serenata de Amor, porque
para algumas coisas eu não tinha acesso e tal. Mas, no final, a gente conseguiu fazer funcionar. Mostrei isso para a Jéssica, depois ela ficou super feliz. Então, a segunda lição que eu queria falar aqui é que a gente, não é tão difícil assim contribuir para um projeto open source. Nem sempre é tão fácil, as pessoas vão te receber tão bem, mas é um projeto open source, é um trabalho voluntário. Se você não está sendo tratado legal, provavelmente esse projeto não merece uma contribuição sua. E aí eu fiz um texto das coisas que eu aprendi ao contribuir com Serenata de Amor. Desde esse pull request, eu continuei ajudando, e aí eu tentava sempre manter um pull request aberto, e eu fui ajudando, até que tiveram as chamadas para os trabalhos do CDC de São Paulo, e aí eu fui, e eu fiz uma palestra junto com o Kuducos, que aquele rapaz estava no meio, sobre como é que é a experiência de contribuir com Serenata de Amor. E aí foi uma palestra muito massa e tal, depois a gente foi almoçar, e ele falou que, ele me agradeceu bastante pela ajuda que eu estava dando, e ele falou que eu era um dos maiores contribuidores do Serenata de Amor. Eu fiquei, claro que não, cara, tá doido? O que você está falando? E aí, depois, no dia seguinte, a gente se encontrou de novo, e ele foi dar uma olhada nos repositórios e tal, e eu realmente era um dos maiores contribuidores do Serenata de Amor. Se a gente olhar aqui, não é muito tempo de trabalho, é mais ou menos no final de abril ali, que foi quando aconteceu a Python Sudeste, e aí eu contribuí, e agora no final do ano eu parei, porque eu comecei a ajudar um outro projeto. Mas esse é o repositório de uma das ferramentas, que é o Serenata Toolbox, mas eu realmente tenho muitos commits nos projetos do Serenata de Amor. Então, realmente, ajudar um projeto open source não dá tanto trabalho assim. Eu conseguia fazer só no meu tempo livre, e se alguém quiser ajuda para contribuir com o Serenata de Amor, as pessoas vão estar sempre disponíveis para te ajudar. Eu já ajudei algumas pessoas, e é bem tranquilo. Falem comigo se vocês quiserem contribuir também. Beleza. Enquanto isso, depois que rolou aquele Jungle Girls lá em Porto Alegre, tinha muita gente. Tinha 108 participantes, acho que dava para encher esse auditório aqui todo, e tinha mais umas 30, 40 treinadoras. Esse foi um ponto que a gente se preocupou bastante. A gente queria que as meninas que participassem tivessem outras mulheres como suas referências. Então, a gente teve todas as pessoas que eram treinadoras do sexo feminino. Uma das coisas que aconteceu, devido a esse envolvimento todo com a comunidade, foi que eu fui convidado para ser parte da Comissão de Diversidade do Brasil JS, que eu fiquei muito feliz. Eu nunca tinha ido a nenhum Brasil JS, e foi uma experiência incrível, que eu entendo que é um pouco da recompensa por esse negócio de contribuir com a comunidade. Outra coisa que rolou também, eu sou do Rio e de vez em quando eu vou para lá. Esse aí é o Women Who Go, que é parecido com Rails e com Django, só que é com a linguagem Go. Esse ano teve pela primeira vez no Brasil, teve aqui em Porto Alegre e teve lá no Rio. E eu também participei lá no Rio, que era mais um movimento para incentivar mulheres na tecnologia. Tá. Logo que acabou o Jungle Girls em Porto Alegre, eu trabalho em um projeto em que o cliente é de Santiago, então às vezes a gente vai para lá. E tinha uma galera querendo fazer um Jungle Girls em Santiago também, porque eles viram de Porto Alegre, acharam muito massa e tal, vamos fazer aqui. E aí eu fui lá numa das primeiras reuniões, dei umas dicas para eles, e esse aí foi o primeiro Jungle Girls que aconteceu em Santiago. Isso aí é em Quito, no Equador. Parecido com o que aconteceu com o de Santiago, uma pessoa me apresentou pela internet para uma pessoa que estava organizando o Jungle Girls lá em Quito, e elas tinham algumas dúvidas sobre onde encontrar o material do Jungle Girls e tal, e eu fui ajudando, e a gente conseguiu, com que esse Jungle Girls aí fosse organizado pelo pessoal do Equador e tivesse essa participação incrível.
Esse é o Jungle Girls de Novo Hamburgo, que foi mais um Jungle Girls que foi organizado por pessoas que participaram do Jungle Girls de Porto Alegre. Tem várias treinadoras que se tornaram organizadoras desse evento e várias treinadoras voltaram a ser treinadoras no Jungle Girls de Novo Hamburgo também. Isso aí é o Rails Girls de Porto Alegre, aconteceu tem bem pouquinho tempo. E, mais uma vez, pessoas que participaram do Jungle Girls de Porto Alegre foram ser organizadoras e treinadoras nesse Rails Girls aí também. Isso aí é em Caxias do Sul, que foi o Jungle Girls que a gente fez por lá, que, novamente, pessoas que participaram como treinadoras ajudaram a organizar e foram apoiando o pessoal de Caxias para que eles conseguissem organizar um Jungle Girls por lá também. Eu não sei o nome bom para isso, mas eu costumo chamar de o efeito Jungle Girls, que depois geraram várias. Foi muito bom isso. E logo depois do Jungle Girls de Caxias do Sul, teve a Python Sul. Se a gente olhar ali, tem um montão de homem na foto, mas boa parte das meninas que estavam ali foram meninas que participaram do Jungle Girls de Caxias. E acho que essa é uma manifestação do quão importante é que a gente tenha esse tipo de evento para que a gente consiga ter uma comunidade muito mais inclusiva. E depois da Python Sul, agora mais por volta de outubro, teve a Python Brasil, que foi um evento muito massa, onde várias pessoas que organizam coisas relacionadas à comunidade Python, mas uma coisa que eu curti é que eu encontrei várias pessoas que tinham organizado Jungle Girls e atividades relacionadas a Python no Brasil. Então, eu conheci as Paileiras de São Paulo, que fazem cursos muito bons de Python. Eu conheci as Paileiras de Salvador, que fizeram Jungle Girls esse ano, que foi muito massa. E eu conheci várias pessoas incríveis, que é uma das coisas que eu gosto. Tá, beleza. A gente falou muito sobre diversidade relacionada a gênero. Mas, normalmente, diversidade tem muito mais dentro, né? Tem muito mais coisas incluídas. Então, eu comecei a olhar para isso, e naquele mesmo TDC, onde eu conversei com o Kuducos, eu fiz uma outra palestra na Stadium, que era sobre como é trabalhar com uma pessoa surda em um time ágil. Esse aqui no meio é o Ivan, e essa aí é a gente dando a palestra. E eu achava que era muito importante ter um espaço para a gente falar de diversidade além do gênero. O gênero é super importante, porque a gente tem poucas mulheres dentro da comunidade de tecnologia. Mas, por exemplo, se a gente viesse nesse auditório aqui, que desse lado aqui tem escadas e daquele ali também, seria muito difícil para uma pessoa que usa cadeira de rodas entrar aqui. A Nath estava falando sobre pessoas com cadeira de rodas, e eu comecei a olhar aqui, e esse não é um lugar tão acessível para elas. Então, pensar nesse tipo de coisa também é super importante para que a gente consiga incluir pessoas com diferentes deficiências dentro dos eventos de tecnologia também. E aí eu fui falar com o Ivan sobre como é ser uma pessoa surda e como é que a gente fazia para trabalhar no time ágil. A gente fazia a maior parte das nossas reuniões com Libras, porque era a única linguagem que todo mundo podia aprender e se comunicar. E esse foi um ponto muito importante. Poucas pessoas conseguem trabalhar com pessoas com deficiência e fazer com que seja um ambiente super inclusivo. Essa palestra está no Event do TDC, e se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhadinha. E nessa pegada de incluir mais pessoas com deficiência também, falar de diversidade além do gênero, a gente organizou, agora em novembro, a trilha de acessibilidade do TDC de Porto Alegre. E aí a gente conseguiu abrir ainda mais esse espectro de deficiências. Então, a gente teve programadores cegos, a gente teve pessoas que trabalham com acessibilidade dentro do governo e várias pessoas com deficiências diferentes. E quanto mais próximo você está dessas pessoas, você começa a entender o quão importante é você pensar o que é difícil para essas pessoas. Por exemplo, quando eu fui para o Ivan, para São Paulo, eu não entendia uma coisa que, para mim, é super fácil. Quando eu quero acordar, sei lá, 5 horas da manhã que eu tenho que pegar um voo, eu boto o despertador para tocar, ele toca, eu acordo e eu vou. Mas o Ivan é surdo, como é que ele vai botar o despertador para tocar? Então, ele pediu para eu acordar ele, e esse é algo simples.
mas é um negócio que eu não conseguia pensar, imaginar, antes de eu estar tão próximo do Ivan. Tá. E aí tem um outro aspecto, que é o no qual eu estou incluído. Tipo, eu sempre me importei muito com eventos de tecnologia, inclusão de mulheres, inclusão de pessoas com deficiências diferentes, mas eu sempre me sentia um pouco deslocado, porque eu sou um homem que gosta de apoiar o feminismo, sabe? E aí eu comecei a ver que a gente tem algumas mulheres na área de tecnologia, mas a gente tem um número de pessoas negras muito pequeno. Eu fiz uma pergunta outro dia no Facebook sobre... a gente estava fazendo uma lista de pessoas que são referências, elas são negras, e a gente encontrou várias mulheres. A gente conseguia fazer uma lista bem grande, mas a gente não conseguiu encontrar nenhum homem. E aí eu comecei a pensar, tá, tipo, a gente fala muito sobre mulheres, a gente fala agora sobre pessoas com deficiência, mas a gente não tem um homem que é uma referência na área de tecnologia. E aí, depois de um tempo, algumas pessoas foram aparecendo e tal, mas foi bem difícil de encontrar. E aí, a gente começou a pensar a fazer um evento que tinha esse foco. Inicialmente, a gente não tinha estrutura nenhuma, porque quando você vai organizar um Django Girls ou um Rails, você já tem a arte da camisa, você já tem o tutorial, você já sabe como é que é o modelo do evento, você sabe sobre várias coisas, que já fizeram muitas vezes e é reproduzível. Porém, para fazer esse evento, a gente não tinha nada. Então, a gente teve que construir tudo do zero. Então, lá no meio do ano, a gente começou a organizar e pensar como é que seria esse evento, que rolou agora no dia 25 de novembro. E esse aí foi o AfroPython. Esse foi um evento que me ensinou muito, porque eu me sentia um pouco solitário, porque eu sempre era o único negro no time, ou o único negro em um espaço em diferentes espaços, na verdade. E eu vi que eu não estava sozinho, e várias dessas pessoas têm dificuldades muito parecidas com as minhas. É super importante, a Nath estava falando sobre empatia, e eu empatizar com as outras pessoas empatizarem comigo, é muito bom, mas é muito difícil, quando eu estou num time, ver outras pessoas que são parecidas comigo. E isso influencia também, principalmente quando eu quero me inspirar em alguém e essas pessoas não se parecem comigo. Então, esse foi o AfroPython, a gente fez aqui no Senac também. Foi no dia 25 de novembro e tinha uma galera muito boa. E isso foi algo que me deixou bem feliz. Tá, beleza. Então, vamos recapitular. A primeira coisa que eu falei, das coisas que eu aprendi esse ano, frequentando eventos e tudo mais, foi sobre como ser um aliado no feminismo e por que esse é um movimento importante não só para mulheres, mas também para homens. A segunda coisa que eu falei aqui foi sobre contribuição para projetos abertos. Não é tão difícil assim quando a gente pensa. Tem muito da nossa síndrome do impostor, mas com um pouco de ajuda a gente consegue e flui super bem. Tá. E pensar em outros aspectos da diversidade. A diversidade é muito grande e a gente ultimamente pensa muito em questão de gênero, que é super importante. Mas a gente precisa começar a pensar em outros aspectos também, como esses que eu mencionei aqui, como pessoas com deficiência, pessoas negras, e existem outros aspectos, por exemplo, pessoas transgêneras, que a Evelyn fala muito bem. Muito obrigado, pessoal.